Olá, boa noite. Bolsonaro anuncia o general Carlos Alberto dos Santos Cruz como ministro da Secretaria de Governo. Ex-presidente Lula volta a ser denunciado pela Operação Lava Jato. Uma entrevista com o mestre em economia, Vandenberg Almeida. E no União Brasil, desta segunda-feira, 26 de novembro de 2018, você vai ver também. Desigualdade social fica estável pela primeira vez em 15 anos. Sobre duas rodas, mesmo com avanços na infraestrutura, pedalar em Fortaleza pede atenção. Carro não respeita, muito difícil respeitar, falta passar em cima da gente mesmo na faixa do ciclista. E tem ainda o nosso giro pelo mundo com o noticiário internacional. Isso e muito mais a partir de agora no União Brasil, que já está no ar. E a gente começa o jornal de hoje falando que a Operação Lava Jato em São Paulo denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pelo crime de lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido R$1 milhão para intermediar discussões entre o governo de Guiné Equatorial e o grupo brasileiro ARG para a instalação da empresa no país. Segundo o Ministério Público Federal, Lula recebeu a quantia dissimulada em forma de uma doação da empresa ao Instituto Lula entre setembro de 2011 e junho de 2012. Além de Lula, o MPF denunciou ainda o controlador do grupo, ARG, Rodolfo Gianetti, GEO, pelos crimes de tráfico de influência em transação comercial internacional e lavagem de dinheiro. As negociações começaram entre setembro e outubro de 2011. Segundo o MPF, GEO pediu a Lula para que intervisse junto ao presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, para que o governo continuasse realizando transações comerciais com a ARG, especialmente na construção de rodovias. O advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin Martins, afirmou em nota que a nova denúncia, abre aspas, é um duro golpe no Estado de Direito, porque, de acordo com ele, subverte a lei e os fatos para fabricar uma acusação e dar continuidade a uma perseguição política sem precedentes pela via judicial, fecha aspas. Também em nota, a assessoria de imprensa do Instituto Lula afirma que todas as doações recebidas são legais, declaradas, registradas com pagamento de impostos. A empresa ARG ainda não falou sobre o caso. E mudando de assunto, a desigualdade de renda no Brasil ficou estagnada em 2017 pela primeira vez nos últimos 15 anos, segundo o relatório divulgado hoje pela organização não governamental Oxfam. Com isso, o Brasil subiu um degrau no ranking mundial de desigualdade de renda, passando a ser o 9º país mais desigual. Quem conta pra gente é a Lígia Xavier, direto da nossa redação de jornalismo. Boa noite, Lígia. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. De acordo com a organização não governamental Oxfam, desde 2002, o índice de desigualdade da renda familiar per capita vinha caindo a cada ano, o que não foi observado entre 2016 e 2017, quando ficou estagnado em 0,5. No relatório intitulado País Estagnado, a Oxfam aponta ainda que entre 2016 e 2017, o Brasil se manteve no mesmo patamar do Índice de Desenvolvimento Humano, seguindo na posição 79 em um ranking de 179 países. O indicador com maior impacto negativo foi o de renda, que registrou queda, sobretudo nas menores faixas. No relatório divulgado pela ONG Oxfam, aponta também que o número de pobres cresceu 11% em um ano, atingindo 15 milhões de brasileiros em 2017, que os rendimentos do trabalho dos 10% de brasileiros mais ricos cresceram 6% de 2016 para 2017, que o rendimento médio de 1% mais rico é 36,3 vezes maior que os dos 50% mais pobres. A diferença salarial entre negros e brancos também aumentou. Em 2017, os negros ganhavam, em média, 53% dos rendimentos médios de brancos, ante 57% em 2016. E que, pela primeira vez desde 1990,
1990, o Brasil registrou alta na mortalidade infantil, que subiu de 13,3% em 2015 para 14 mortes por 1.000 habitantes em 2016. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lígia, pelas informações. E o número de acidentes envolvendo ciclistas em Fortaleza continua alto, mesmo com a expansão da malha viária para bicicletas. Os ciclistas culpam a falta de consciência dos motoristas de veículos. E a Autarquia Municipal de Trânsito, a AMC, reforça que falta mesmo respeito para quem anda pela cidade de bicicleta. João é desses que utiliza a bicicleta como transporte para se locomover por Fortaleza. O professor explica que nos últimos anos a cidade ficou mais preparada para os ciclistas, mas não esconde o receio de acidente por conta da falta de consciência dos condutores de veículos. Tenho bastante medo, sim, com certeza. Sempre eu presto muita atenção, tenho que ficar muito de olho, olhar sempre para trás se vai vir algum carro, né? Mas eu procuro sempre andar nas faixas, porque aí você se sente um pouquinho mais resguardado, né? E você tá indo aqui e vê um carro que vai dobrar, não botou a seta, você não sabe que ele tá querendo dobrar e quase que ele te pega, né? Muitas pessoas têm optado por usar bicicleta na capital, mas a falta de educação no trânsito tem resultado em acidentes. No ano passado, o JF registrou 1.183 vítimas de ocorrências no trânsito da cidade. Já o balanço da Prefeitura de Fortaleza aponta que das 256 mortes nas vias em 2017, 19 foram de ciclistas. Levando em conta todos os modais, até houve uma redução das mortes de 9% de 2016 para 2017, mas ainda há muito que avançar. O chefe do Núcleo de Operações da AMC falou de ações com a proposta de reduzir os acidentes, como a expansão da malha viária, que atualmente tem 241 quilômetros de extensão, entre ciclovias, ciclofaixas e passeio compartilhado. A AMC conta com viaturas que circulam por toda a cidade, que monitoram todas as irregularidades, inclusive as que são mais frequentes relacionadas aos ciclistas, que são principalmente veículos que trafegam na faixa a eles destinadas. Isso já dá uma grande melhoria na questão de segurança, uma vez que o ciclista deixou de competir com os veículos na via e passou o seu local específico. O levantamento da Prefeitura mostra que uma das causas das ocorrências que se destaca é o número de infrações de condutores que transitam de forma irregular em ciclovias e ciclofaixas da cidade. Ano passado tiveram 6.455 multas deste tipo, ou seja, falta mesmo mais consciência. Os condutores, ao passar por ciclistas que não estejam trafegando na ciclofaixa, em vias que ainda não possuem a ciclovia ou ciclofaixa, de trafegar para ultrapassar, manter uma distância de 1,5 m, uma distância considerável, de forma a não ocasionar acidentes. Isso é uma das medidas. Outra, até mesmo um ciclista que deve trafegar observando a sinalização existente. É fácil encontrar ciclista reclamando da falta de respeito ao espaço exclusivo. E quando não existe a malha viária própria, então, nem se fala. O carro não respeita, muito difícil respeitar. Falta passar em cima da gente mesmo na faixa do ciclista ou no acostamento. Já passou por alguma situação como essa? Já, às vezes eu prefiro usar a calçada, o pessoal reclama, mas é o jeito. A seguir, a pauta é política e uma entrevista com o economista Vandenberg Almeida. Estamos de volta com União Brasil. Bolsonaro anuncia o general Carlos Alberto dos Santos Cruz como ministro da Secretaria de Governo. Mesmo após reprovação de Bolsonaro, futuro ministro da Saúde volta a defender a avaliação periódica para médicos. Moro anuncia que o Ministério da Justiça terá Secretaria de Operações Policiais integradas. Assuntos para a pauta é política. O presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, anunciou nesta segunda-feira, por meio do Twitter, o general de divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz para comandar a Secretaria de Governo. Santos Cruz é o 4º militar indicado por Bolsonaro para integrar seu futuro governo. Os outros militares são General Augusto Heleno, para o Gabinete de Segurança Institucional, General Fernando Azevedo e Silva, para a Defesa, e o Tenente-Coronel Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia. O atual chefe da Secretaria de Governo é o ministro Carlos Marum.
A pasta fica no Palácio do Planalto e cuida, entre outras atribuições, da articulação do governo com o Congresso. Segundo a assessoria de Bolsonaro, a Secretaria de Governo manterá o status de ministério. E o futuro ministro da Saúde, o deputado sul-mato-grossense Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, voltou a defender a realização de uma avaliação periódica para os médicos em atividade no país, mesmo com o presidente eleito Jair Bolsonaro já tendo se manifestado contrário à proposta. Mandetta citou a proposta inicialmente em uma entrevista neste domingo. No mesmo dia, Bolsonaro disse que era contra a medida. Nesta segunda-feira, mesmo com a reprovação do presidente eleito, o futuro ministro da Saúde, em entrevista, voltou a defender a proposta, dizendo que ele deve fazer parte de um novo marco regulatório para a medicina e outras profissões da área da saúde. Mandetta disse ainda que é contra submeter o médico recém-formado a um exame de proficiência nos moldes do aplicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para que ele possa exercer a profissão. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou que a pasta vai ter uma Secretaria de Operações Policiais integradas. O escolhido do futuro ministro para comandar a secretaria foi o delegado da Polícia Federal, Rosalvo Franco, ex-superintendente da PF no Paraná, que atuou na Operação Lava Jato. Durante a carreira de juiz, Moro foi responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, na Justiça Federal em Curitiba. Rosalvo já tinha auxiliado o futuro ministro na equipe de transição. De acordo com Moro, o objetivo da nova secretaria será integrar os trabalhos das polícias estaduais e a Polícia Federal. E mudando de assunto, a dívida pública brasileira recuou 0,44% em outubro para 3,76 trilhões de reais. Segundo o Tesouro Nacional, os resgates de títulos públicos superaram as emissões de papéis no mês passado. A participação de investidores estrangeiros na dívida interna também aumentou. A dívida pública federal, que inclui os débitos do governo dentro do Brasil e no exterior, apresentou queda de 0,44% em outubro para 3,76 trilhões de reais, informou a Secretaria do Tesouro Nacional nesta segunda-feira. Em setembro, a dívida somava 3,77 trilhões de reais. O recuo da dívida pública em outubro está relacionado com o alto volume de resgates de títulos públicos, que totalizou 90 bilhões de reais. Esse valor ficou acima das emissões de papéis no mês passado, que somaram 57 bilhões de reais, e também das despesas com juros. A dívida pública é emitida pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, ou seja, pagar por despesas que ficam acima da arrecadação com impostos e tributos. Em todo o ano passado, a dívida pública teve aumento de 14,3%, segundo números oficiais. A expectativa da Secretaria do Tesouro Nacional é de uma nova alta em 2018, podendo chegar a quase 4 trilhões de reais no fim do ano. Em outubro deste ano, o percentual de papéis prefixados, taxa definida no momento do leilão, que não se alerta até o vencimento do título, totalizou 33,48%, ou seja, 1,21 trilhão de reais contra 35% ou 1,26 trilhão de reais em setembro. Os números foram calculados após a contabilização dos contratos de swap cambial. Agora a gente recebe aqui no estúdio do União Brasil o mestre em economia Vandenberg Almeida para falarmos sobre os desafios da economia no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Boa noite, Vandenberg, seja bem-vindo à União Brasil. Boa noite, Miguel, tudo bem? Agora, Vandenberg, eu separei aqui alguns tópicos das tarefas que o novo governo deve encontrar aí pela frente a partir de 2019. O primeiro deles deve ser equilibrar as contas públicas. O governo corre contra o tempo, o governo teme, mas não conseguiu. E a reforma da Previdência precisa sair do papel. Precisa imediatamente. Então, esse governo que está entrando agora, a partir do próximo ano, ele tem um compromisso muito grande com a reforma da Previdência. Ele tem que aprovar o mais rápido possível para poder equilibrar as contas do nosso país. Infelizmente, o governo Temer não conseguiu colocar isso à frente por perda de apoio. Mas é algo importante, é algo necessário para que a economia do país volte a crescer. Porque uma casa desarrumada ela não consegue crescer.
Então, a tendência é que logo no primeiro semestre, esse atual governo que vai assumir, ele comece a implantar algumas reformas para que a casa comece realmente a decolar, que é isso que o Brasil espera. Agora, a gente percebe que o governo continua gastando mais do que arrecada, né? Então, mora uma preocupação aqui, isso deve continuar durante o ano de 2019, já que o orçamento é aprovado um ano antes? Sim, sim. Nós tivemos agora a questão do aumento no setor judiciário, né? Ainda está esperando ainda a sanção ser sancionado pelo presidente Temer, né? Ainda corremos um risco ainda de ter um déficit ainda um pouco maior do que se imagina, né? Então isso é algo preocupante para as contas públicas, para as contas do nosso país, né? Que acaba prejudicando as questões dos investimentos. As pessoas começam a querer olhar o nosso país com uma certa desconfiança, já que as contas não estão sendo ajustadas, né? Agora, a gente percebe que essa questão do investimento, né, é uma mola para o crescimento da economia do país, representando cerca de 16% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas, né? Então, é um desafio também fazer a retomada econômica e puxar essa questão do investimento. A gente percebe que são mais de 200 obras paradas em todo o país. Nós temos que agora começar a focar também um pouco no nosso mercado externo, trazer para perto da gente a União Europeia, né? A gente realizar mais negócios com a China, né? Com a Europa, com os Estados Unidos, né? Temos que abrir mais o nosso mercado. Se nós queremos realmente entrar de cabeça numa economia, fazer parte de grupo forte dentro da economia do mundo, então o Brasil tem que começar a abrir o seu mercado, começar realmente a fazer parte de dos grandes países. Em relação ao mercado interno, nós temos que nos preocupar bastante, porque nós temos muitas obras paradas, né? E isso, infelizmente, isso prejudica o nosso avanço, né? Infelizmente, nós somos dependentes da questão de rodovias, né? Somos muito dependentes ainda disso, então nós temos que começar a se reinventar para poder fazer com que a economia volte a crescer, volte a decolar, como toda pessoa espera. Agora, quanto à questão da infraestrutura, né? Você estava falando aí das rodovias, a gente passou por uma grande greve de caminhoneiros, o Brasil praticamente parou, passamos por uma crise no abastecimento e o Brasil, a gente percebe que é um país, né, interterritorial, quase não sai, mas a gente poderia investir também em outros modais, as ferrovias, para a gente ajudar a distribuir na nossa produção do norte ao nordeste, ao sul do país. É importante que o Brasil comece a diversificar, né? Nós somos muito dependentes, como disse anteriormente, somos muito dependentes das questões das rodovias, né? Nós sabemos que as nossas estradas são péssimas, de péssima qualidade, isso fazendo com que cada vez mais a produção que ela venha já pela metade ou então um pouco mais cara, devido à questão do frete. Então nós temos que começar a investir em ferrovias, começar a investir nos nossos portos, para a gente poder começar a aumentar essa entrada de outros países para dentro do nosso país, né? Novas mercadorias vindo, os estados se comunicando para poder fazer o Brasil cada vez melhor e maior. Agora, Vandenberg, a gente percebe que a inflação, mesmo controlada, com os dígitos previstos pelo governo, os brasileiros ainda reclamam, né? O preço da gasolina que está alto, da conta de energia elétrica, o gás que agora voltou a surpreender novamente. Isso acontece por quê? Infelizmente, nós estamos pagando um preço ainda do passado, né? Você tomar medidas populares, às vezes isso é agradável a curto prazo, mas o impacto vem mais na frente. Então temos que ter cuidado com esse tipo de medida, né? A inflação está abaixo da meta, né? Hoje a inflação está controlada, saiu recentemente o Boletim Focus, onde revisou mais uma vez o nosso IPCA, caindo para 4,12%. Né? Então, são pontos que nós temos que começar a enxergar, né? Começar a perceber que a produção, nós vamos até agora nesse nosso segundo semestre, infelizmente a nossa produção diminuiu um pouco, né? A questão climática influencia bastante, né? Isso sem chuva, então faz com que o preço dos itens aumentem, né? E isso, infelizmente, o consumidor sente bastante. Agora, Vandenberg, outro desafio, sem dúvida nenhuma, para o presidente eleito Jair Bolsonaro e toda a sua equipe ministerial, é a inserção, né, de 14 milhões de pessoas que estão em busca de um emprego. Nós temos o seguinte, nossa taxa de desemprego é muito grande, tá? Posso dizer para você que nós estamos tendo uma retomada da economia. O país está voltando a crescer, não como a gente estava esperando. Todos os economistas esperavam que ia ter um boom na nossa economia, a gente realmente ia crescer de vez.
Mas, infelizmente, por causa das faltas das reformas que não foram para frente, acabou dificultando um pouco essa questão de você poder gerar mais emprego, né? Não adianta você gerar apenas emprego com salário, você tem que gerar emprego de qualidade, né? Que é isso que nós estamos precisando realmente para movimentar cada vez mais a economia. Então, você ter 14 milhões de desempregados é bastante preocupante, né? Então, tem que se criar medidas, tem que se criar meios para que você faça, de forma a facilitar com que o empresário tenha mais confiança, tenha mais vontade de contratar e de investir dentro do nosso mercado. Esse é o principal norte que nós devemos fazer agora. Agora, só para a gente concluir nossa entrevista, a gente percebe que entra governo, sai governo e a retórica é a mesma. Não pautam a reforma tributária que acaba impedindo o avanço de investimentos no país. Como eu te disse um pouco antes, por não ser uma medida popular, muita gente tem medo de perder, né? Então, as pessoas acabam querendo fazer medidas populares, achando isso mais atrativo, na intenção de se ganhar voto. Onde o mais importante é você fazer reformas que realmente o país necessita para poder realmente o país decolar, o país voltar ao crescimento, onde o Brasil deve voltar, acho que dentro de 2 anos, 2, 3 anos, tá, ao patamar onde se espera, que é o topo. E por falar nessas reformas, né, elas devem ser feitas nos primeiros 6 meses, quando o presidente ainda está na lua de mel com os eleitores, tem o apoio popular das urnas. Correto. É importante que o governo atual, que vai assumir agora a partir de janeiro, ele comece a mostrar a força dele, né? Comece a mostrar para a Câmara de Deputados, onde vai votar, né, que a população está querendo mudança, que as pessoas querem realmente ver um Brasil crescendo, ver uma economia forte. Porque não adianta você criar medidas para poder tapar buraco, né? Então, é importante realmente que esse governo comece a pautar logo no início do ano uma reforma da Previdência, uma reforma séria, né, que realmente procure ajustar nossas contas, uma reforma tributária, uma reforma realmente trabalhista, onde todo mundo possa sair ganhando, tanto o empregado como o empregador, tá? Então, isso só tende a fortalecer cada vez mais a economia do nosso país. Obrigado, viu, Vanderberg, pela sua participação aqui no União Brasil e volte sempre. E no próximo bloco do União Brasil, a gente fala sobre o noticiário internacional. Estamos de volta e vamos agora ao nosso giro pelo mundo. Está totalmente controlado o maior incêndio da história da Califórnia, nos Estados Unidos. O último balanço aponta para pelo menos 87 mortos e 249 pessoas ainda não localizadas. As 2 tempestades que caíram sobre a região na semana passada ajudaram a apagar as chamas, até agora controladas, mas com focos em alguns pontos. A combinação de fogo e chuva provoca agora o receio de deslizamentos de terras nas regiões afetadas. Os trabalhos dos bombeiros prosseguem com as operações de rescaldo, busca e resgate. Após andar mais de 4.000 quilômetros, a caravana de imigrantes da América Central tentou passar a fossa de Tijuana, no lado mexicano, para San Diego, nos Estados Unidos. Mas acabou sendo recebida pela polícia fronteiriça norte-americana, com gás lacrimogênio e o fechamento temporário da fronteira entre os 2 países. Em resposta aos incidentes, as autoridades mexicanas prometem agora deportar algumas das cerca de 500 pessoas que, de forma alegadamente violenta e ilegal, romperam as barreiras de segurança. A situação está, no entanto, controlada. Mais de 7.000 pessoas aguardam poder passar para os Estados Unidos. Não haverá intervenção militar mexicana para travar a caravana. A tensão na Crimeia sobe de tom. A Rússia abriu fogo sobre a marinha, feriu tripulantes e apreendeu 3 navios. Após uma reunião de emergência com o gabinete de guerra, o presidente ucraniano Petro Poroshenko anunciou que vai propor ao parlamento o reforço do poder militar através da implementação da Lei Márcia para fortalecer as capacidades de defesa da Ucrânia no âmbito de uma crescente agressão russa. Os confrontos entre os 2 países acontecem no Estreito de Kerch, que liga o Mar de Azov ao Mar Negro, onde a Rússia construiu uma ponte para a Crimeia depois da anexação do território em 2014.
Cerca de 140 baleias-piloto morreram em um encalhe em massa em um ponto remoto de uma pequena ilha da Nova Zelândia, anunciaram nesta segunda-feira as autoridades. A descoberta aconteceu no sábado, na ilha de Stirtrich, a 30 quilômetros da costa azul da Ilha Sul. Metade das baleias já estavam mortas e, devido à condição das demais e sua localização de difícil acesso, as autoridades tomaram a decisão de submetê-las à eutanásia. Este foi um dos 4 encalhes registrados no fim de semana na Nova Zelândia. E vamos agora a outras notícias do Brasil e do mundo nas nossas imagens do dia. O Brasil teve quase 10 mil casos de sarampo confirmados até o dia 21 de novembro. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Pelo menos 9 mil casos confirmados se concentram no estado do Amazonas, que vive um surto da doença. Durante meses, mais de 7 mil casos no estado ficaram sob investigação, até que uma força-tarefa do Ministério da Saúde ajudou a confirmar os casos, resultando em um salto de diagnósticos confirmados da doença no país. Roraima também vive um surto da doença, mas com um número bem inferior. São 347 casos confirmados. A Odebrecht Engenharia e Construção informou aos seus credores nesta segunda-feira que vai deixar de pagar 11 milhões de dólares em juros de um título com vencimento em 2025 e que vai buscar uma renegociação de 3 bilhões de dólares. O pagamento dos juros da dívida de cerca de 550 milhões de dólares venceu em 25 de outubro e desde então a empresa vinha optando pelo período de carência de 30 dias. Na época, a decisão levou a agência de classificação de risco Standard & Poor's a cortar o rating da construtora de CCC para CC. A NASA está na contagem regressiva para o pouso em Marte nesta segunda-feira da sonda Mars Insight, a primeira capaz de ouvir terremotos e estudar o funcionamento interno de outro planeta rochoso. A nave espacial não tripulada foi lançada há quase 7 meses e percorreu 482 milhões de quilômetros. É possível assistir a transmissão ao vivo do pouso no site da NASA, que está no ar desde as 5 da tarde no horário de Brasília. Parte de sua missão é informar dos esforços para enviar algum dia exploradores humanos ao planeta vermelho, algo que a NASA espera concretizar na década de 2030. A Insight não tem capacidade de detectar vida no planeta, e isso será deixado para os futuros robôs. A missão da agência em 2020, por exemplo, irá coletar rochas que possam conter evidências da vida antiga. Uma enorme tromba d'água foi registrada em vídeo e fotos no momento em que ela se deslocou do mar até atingir a cidade de Salerno, no sudoeste da Itália. Testemunhas disseram que a coluna giratória de ar e água levantou contêineres quando atingiu a área portuária da cidade. Não houve relatos de feridos. O fenômeno raro foi observado por volta das 15 horas do horário local, meio-dia em Brasília, segundo as autoridades. A tromba d'água é uma intensa coluna de água e ar que surge sobre a água e se dissolve rapidamente sobre uma superfície seca. É de chamar a atenção de fato. E fica por aqui a edição desta segunda-feira. A seguir tem a reapresentação do programa da hora e logo mais às 21h30 tem a reprise do nosso telejornal. Para você do estado do Rio Grande do Norte, você fica agora com o jornal Aqui Notícias da TV União Natal. Uma ótima noite a todos e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.